Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa abençoar a nossa vida, hoje e sempre, por meio de Cristo Jesus, fazendo com que nós cresçamos através da sua palavra, do conhecimento e da sua graça. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à lição que nós iniciamos ontem, no domingo, a lição 41, que aborda ali o capítulo 49, começa abordando o capítulo 49, não me esquecerei de ti. Ontem nós vimos as duas perguntas iniciais, além do verso síntese, nós vimos quando o Senhor manda que os céus cantem, que a terra se alegre, que os montes gritem de alegria, porque o Senhor havia consolado o seu povo. Uma mensagem dada ao povo judeu e ao Israel espiritual, como uma prova do cuidado prévio de Deus com todo o seu povo, que mesmo algum tempo antes de Babilônia invadir Jerusalém e levar cativo o povo, e destruir praticamente quase tudo, antes disso, o Senhor já mandou uma mensagem através de Isaías, dizendo que consolaria o seu povo. Antes mesmo até do sofrimento, um consolo que viria depois do sofrimento, com muita antecedência, ele já dizia isso, E aí, ele justifica por que faria isso, porque ele teve piedade, teve compaixão do povo que estava sofrendo cativo lá em Babilônia, E mesmo assim, o povo lá em Babilônia, depois de se adaptar, porque o ser humano se adapta a tudo, até a desgraça, depois de se adaptar em Babilônia, numa vida de escravidão, o povo começou a dizer: Deus me abandonou, Deus esqueceu da gente. É quando, então, o Senhor diz: olha, não me esqueci de vocês, não. Pode até uma mãe, que vocês julgam impossível com a mãe, e que é quase impossível uma mãe se esquecer, não está dizendo abandonar, se esquecer. Porque até uma mãe que abandona um filho, nunca ela vai esquecer aquilo. Ela vai carregar uma dor para o resto da vida. Então, pode uma mãe esquecer do filho que mama? De jeito nenhum, Mas ainda que uma mãe viesse esquecer, Deus, todavia, nunca jamais esqueceria. Então, o povo estava falando algo que não conhecia, o amor de Deus, que era muito superior à das mães, E ele disse bem claro ainda que, além de não se esquecer, ele disse que havia gravado o povo na palma das suas mãos e que os muros deles, da cidade deles, estavam diante dele todo dia. Uma expressão assim, mostrando claramente que era impossível a pessoa de Deus, devido ao seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, esquecer do povo que havia sido levado ao cativeiro. Hoje, na terceira pergunta, diz assim: que é dito de Jerusalém e dos moradores de Jerusalém que agora estão retornando de Babilônia para Jerusalém depois do cativeiro? O versículo 17 a 18, o Senhor diz assim: os que vão reconstruí-la Jerusalém, que foi destruída pelo ataque de Babilônia. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias. Joias que você usará com orgulho, assim como a noiva se enfeita com as suas joias. Veja que o Senhor, antes mesmo do povo ser tirado, quando Jerusalém ainda estava lá, não tinha nada destruído, tal,
o Senhor já estava falando que Jerusalém seria reconstruída por um povo, por aquele povo que iria ser levado, e agora o Senhor já está vendo lá na frente e está dizendo ao povo o que iria acontecer. Certo que esse povo aí, completamente obstinado e cego, né? Cegado aí pelo inimigo, né? Anos de idolatria, de desobediência e maldade, jamais daria ouvido a isso. Mas aqueles que estivessem voltando, quando lesse isso aqui, isso aqui seria consolador para eles. Porque isso aqui realmente daria uma força grande para eles entenderem que Deus já havia desenhado tudo isso muito tempo antes. Olha que coisa linda, né? Ele está dizendo aqui, olhando lá para frente, quando até os moradores de Jerusalém podiam até duvidar que Jerusalém um dia fosse destruída devido às suas fortalezas, os seus muros e tal, né? Mas o Senhor está falando em reconstrução. Por isso que muitos deles não acreditaram, né? Porque para eles era algo muito possível de acontecer. Aqueles que confiam muito em si mesmo, né? Sua inteligência, na sua força, no seu dinheiro, no seu império, nos seus bens, né? Na sua inteligência, né? É perigoso, né? Esse povo estava tão cego que não deram ouvido a Isaías, né? Ele diz bem claro que o povo estava chegando e chegando depressa, voltando depressa, né? E diz mais, aqueles que destruíram Jerusalém agora estão fugindo. Olha que coisa linda, né? Ele mostra também aqui que os babilônicos, que um dia destruíram Jerusalém, atacaram, levaram todo mundo cativo, agora é eles que estão fugindo, né, do Império Medo-Persa, é eles que serão escravizados agora. E ele diz bem claro aqui, para ele, povo, naquela época, na época do livramento, ele diz, olhe para todos os lados, né, e veja o que está acontecendo. Essa frase aqui, eu quero me deter nela um pouco, porque é o que Deus pode dizer para a gente hoje, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a palavra da verdade, as escrituras como ela é. Aceitar a realidade da vida, a necessidade de uma conversão, de se tornar uma nova criatura em Cristo. Não tem outro caminho para a vida abundante, a vida eterna, só tem esse. As pessoas até reconhecem, até aceitam, mas não têm a coragem de passar por essa transformação. Outras pessoas não conseguem entender o que está acontecendo ao seu redor, não conseguem enxergar. E por isso se entregam às coisas do mundo, mesmo tendo um certo respeito pela Bíblia, pela religião, pela verdade que escuta. Essas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, porque não conseguem entender, ler, discernir o que está acontecendo ao seu redor. O mundo se despedaçando, o mundo tornando-se cada dia mais um lugar inabitável, algo assim muito estranho de ordem espiritual acontecendo no mundo, e as pessoas com dificuldade de entender isso. E o Senhor diz aqui, olha ao redor. Será que vocês não enxergam? Olhando ao redor, vocês vão entender muita coisa. Não é só a desgraça do mundo, mas olhando ao redor, você também pode enxergar o amor de Deus. Então, olha ao redor, né? Para aqueles que estavam fugindo e retornando de Jerusalém, ele deixa bem claro aqui, os moradores de Jerusalém estão voltando. Eles estão chegando. Aí ele diz aqui algo lindo, juro pela minha própria vida. Que coisa, né? O Deus que é imortal estava jurando pela sua própria vida. Vejam só o quanto isso iria acontecer. Ele diz bem claro aqui, juro pela minha própria vida, né? Que essas pessoas, para mim, são como joias, joias preciosíssimas que uma noiva está querendo, sonhou desde a infância usar aquelas joias na festa mais bonita da sua vida, quando ela vai se entregar ao seu marido, vai se enfeitar para ele, vai se preparar para ele, assim como a igreja hoje deveria se preparar para Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui então para a quarta pergunta da lição, a segunda pergunta de hoje, diz assim: o que aconteceu com Jerusalém? O que dirão, ou o que diriam, né, no futuro, aqueles que nasceriam em cativeiro e retornariam para Jerusalém? A descendência daquele povo que estava recebendo
né, diretamente de Isaías, nesta época aqui, 600 e poucos anos antes de Cristo, né? O que aconteceria? O verso 19 e 20 diz assim: o seu país foi arrasado, Jerusalém, né? A Judeia, né? O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você, Jerusalém, lhe dirão um dia: este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. Veja bem que Jerusalém continua do mesmo tamanho, né? A cidade ali dos muros de Davi não tinha, né? Do mesmo tamanho ficou, até ser destruída no ano 70. Não está falando aqui, na parte final, da Jerusalém literal, geográfica, lá do Oriente Médio, não. Aqui é uma linguagem tipológica. Está falando da nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, aonde bilhões de salvos, né, juntando de Adão até o dia em que Cristo voltar, estarão morando lá. Morarão lá no futuro, né? Inclusive a linguagem aqui é para o futuro, é muito apropriada para nós hoje também aplicar isso para o futuro. O texto começa dizendo claramente aqui que aqui já, quando aqui ele está falando como se estivesse no futuro, né? É como se Isaías tivesse viajado Deus tivesse levado para o futuro e Isaías estivesse falando de lá para cá. Ele está dizendo, ó, lá atrás, no ano 600, como se ele estivesse falando no ano 400, no ano 500 e pouco. Ó, o seu país lá atrás foi arrasado e ficou abandonado. Mas agora, os que estão retornando para lá são tanta gente que ele se tornou pequeno. Olha que coisa linda, né? Se tornou pequeno. O planeta Terra será arrasado quando Cristo voltar. Mas quando a Nova Jerusalém voltar para aqui habitar, nós temos quantos bilhões de habitantes no mundo hoje? 8,5, né? Mais ou menos, 8,5 bilhões de habitantes. O número dos salvos, né? Quantos não serão, né? Será pequeno o planeta para tantos salvos, né? Será pequeno demais para morar ali. O texto diz, aqueles que deixaram você em ruínas, os babilônicos, né? Serão levados para longe. Aí aqui cabe também a Satanás e os seus anjos e todos os ímpios, né? Que tornaram este planeta em ruínas pela consequência do pecado. Foi o pecado de Adão que fez com que o planeta produzisse cardos e espinhos, né? Então, todo mundo que está envolvido com o pecado, que não se arrependeu, que não se converteu, vai entrar nessa conta aqui, né? A cabeça dessa turma aqui é Satanás, né? Mas todo mundo está dentro desse exército aí. Esses serão levados para longe. Na tipologia bíblica, na profecia bíblica, o lago de fogo e enxofre é o longe, tão longe que eternamente nunca mais volta, né? O texto diz, ó, os que nasceram lá no cativeiro, os que nasceram nesse planeta Terra aqui, né? Os que nasceram depois do Adão pecador, os que nasceram no cativeiro e que voltarão a morar na cidade de Deus, na cidade santa, na Jerusalém, vão dizer um dia, este país se tornou pequeno demais, precisamos de um lugar maior para morar. Que coisa linda, coisa linda. Espaço não é problema para Deus. O Deus que criou o planeta Terra com a sua voz, com a ordem que saiu da sua boca, com a sua palavra audível, é o mesmo que pode enlarguecer a Terra. É o mesmo que pode fazer o que ele quiser. Não é mesmo? Então, o fato aqui é que a bênção de Deus para o número daqueles que serão redimidos e salvos será uma surpresa para muita gente. Para muita gente. Então, que nós possamos viver nessa esperança. Um dia, Jesus falando que o amor ao dinheiro, né? O rico lá, o rico que era mais fácil entrar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, e os discípulos ficaram, eita, não vai salvar ninguém, né? Eita, muitas vezes nós olhando para o mundo e ver o mundo aí, até o mundo próprio religioso, os cristãos que dizem servir a Cristo, né? Vivendo no mundanismo tão perdido que a gente olha e muitas vezes pode até pensar, não vai escapar ninguém, não vai ser salvo ninguém,
vai ser salvo pouquinha gente. No Brasil tem milhões de cristãos, né? Diz que é em torno de 30%, né, da população, quase 30% da população de evangélicos no Brasil. 30% de 210, 215 milhões vai dar 60 milhões, né? 60 milhões é muitos cristãos no Brasil. Aí você diz assim, mas é muita gente, mas parece que tudo está perdido, né? Muitos cristãos dizendo que é cristão, mas a gente não vê fruto. Não vê muita gente rica e poderosa dizendo que prosperidade é dinheiro. Mas os frutos espirituais estão muito distantes. Nós não podemos desanimar, porque a salvação não vem do homem. Assim como Cristo falou assim para os discípulos, ei, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus é o Deus do impossível, né? A gente não pode nunca perder essa esperança, embora diante dos nossos olhos pareça que o mal está vencendo, que ninguém vai se salvar, não é? Mas Deus está operando para isso. E nós temos que viver nesta fé para sermos instrumentos e ajudar o Senhor, nosso Deus, nesta operação, e que Cristo nos use para fazer o que ele veio fazer aqui. Ele disse, eu vim salvar e buscar o que se havia perdido.